Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais um vídeo de matemática. No vídeo de hoje vamos falar de máximo divisor comum, o MDC, daqui a pouquinho. Vamos começar com um probleminha que ele diz o seguinte, ó. Márcia possui dois rolos de fita, um de 12 metros e outro de 18 metros de comprimento. Ela deseja cortá-los em pedaços menores, sendo todos do mesmo tamanho, com o maior comprimento possível. Qual será o comprimento de cada pedaço? Bom, então ela tem aí dois rolos de fita, um com 18 metros e outro com 12. Ela quer cortar em pedaços menores, todos do mesmo tamanho. Então, vamos ver primeiro qual o tamanho de cada pedaço que a gente consegue dividir esse rolo de fita, dividindo em pedaços iguais. A gente consegue fazer isso escrevendo os divisores de cada número, né? Então a gente consegue escrevendo os divisores do 12, por exemplo, para o rolo de 12 metros. Quem são os divisores do 12? Então um rolo de 12 metros a gente consegue dividir de 1 metro em 1 metro, de 2 metros em 2 metros, 3, 4, 6 e 12. Então, o rolo de 12 metros, dividindo em pedaços iguais, a gente consegue essas quantidades aqui. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos fazer a mesma coisa com o 18. Ó. Então, o 18 a gente consegue dividir ele em 1 também, 2, 3, 6, 9 e 18. Qualquer uma quantidade dessas. Vocês podem ver que tem quantidades que aparecem nos dois, né? Por exemplo, tanto de 12 quanto de 18 eu consigo dividir 1 metro em 1 metro. Mesma coisa, 2 metros em 2 metros, 3 metros em 3 metros. Mas o que ele pergunta ali, ele quer o maior comprimento possível. Ou seja, o maior comprimento possível nesse caso aqui será de 6 metros. Então, o 1, o 2, o 3 e o 6 são divisores comuns entre 12 e 18. Mas o 6 ele é o maior divisor comum. Então essa é a ideia. Só que aqui a gente é um probleminha com 12 e 18, né? Imagina se for 240 e 520. Como é que a gente vai escrever todos os divisores para ver quais são os maiores, né? Então a gente vai ver uma estratégia para resolver isso. Uma estratégia para calcular o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Beleza? Bom, digamos que agora a gente quer calcular o maior divisor comum entre 220 e 180. Com aquela estratégia de escrever todos os divisores, daria bastante trabalho, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, só lembrando lá quando era MMC, como é que a gente fazia? A gente escrevia aqui o 220 e o 180 e fatorava os dois simultaneamente, né? Com o MDC a gente vai fatorar os dois separadamente. Então eu vou fatorar aqui o 220 e vou fatorar aqui o 180. Vamos lá, fatorando o 220. Dá para dividir por 2, 110, por 2, 55, por 5, 11, por 11 que dá 1. Essa fatoração do 220, do 180 dá por 2, 90, por 2, 45, por 3 que dá 15, por 3 que dá 5, por 5 que dá 1. Beleza. Agora, como que a gente faz para saber qual que é o maior divisor comum? A gente vai circulando os divisores que apareceram aos pares. Por exemplo, aqui apareceu um 2, aqui também. Então eu circulo esse 2. E esse também. Aqui apareceu um 2, aqui também. Então eu também circulo esse 2. Aqui apareceu um 5 e aqui também tem um 5. Então esse 5 eu também circulo. E eu não posso circular mais ninguém, porque o 11 aparece aqui, mas não aparece aqui, e o 3 aparece aqui, mas não aparece lá. Aí, quem que é, nesse caso, então, o maior divisor comum? É o produto desses três aqui, ou desses três que vai ser o mesmo produto, né? Então, o MDC aqui, ó, o MDC entre 220 e 180, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, 20. Bom, uma rápida edição aí, para a gente falar de números primos entre si ou coprimos. Digamos que eu queira calcular
o MDC entre 4 e 9. A estratégia para calcular MDC, a gente fatora os dois, né? A gente vai dar uma fatoraçãozinha bem tranquilinha, né? As duas, ó, 4 dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1. O 9 dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. E se a gente observar, não apareceu nenhum número aqui aos pares, né? Então eu não posso circular nenhum deles. Então nesse caso, qual que é o MDC? Nesse caso o MDC é 1. Lembram lá do primeiro exemplo que eu passei que o 1 ele vai ser sempre um divisor comum entre dois números, né? E quando isso acontece, a gente diz que os números são primos entre si. Bastante atenção nisso, tá, galera? Porque o 4 ele não é um número primo. O 9 também não. Porém, 4 e 9 são primos entre si, porque o MDC entre eles é 1. Se o MDC entre quaisquer dois números é 1, a gente diz que eles são primos entre si, ou coprimos. Beleza? Bom, para a aula de hoje era isso. Eu vou postar uma lista extra contendo exercícios de MMC e MDC, que eu vi que na lista de vocês até faltou um pouquinho essa parte aí. Beleza? Bons estudos! E até a próxima!